Olá, eu sou Letícia Queiroz. O Crítica de Ponta entrevista Leonel Brizola, professor do Departamento de Geografia da UEPG. Brizola está na organização do primeiro Congresso de Patrimônio Cultural. Então, professor, como pensar o patrimônio cultural na região de Ponta Grossa? Bem, Ponta Grossa é uma cidade como qualquer outra cidade, né, possui patrimônio cultural, né? Se há cultura naquele lugar, é claro que essa cultura, através do tempo, ela vai se estabelecendo como uma coisa importante para a sociedade, e isso acaba então determinando que essa cultura especial ela é um patrimônio cultural. Então, como a cidade é uma cidade muito antiga, né, são mais de 200 anos de história, e também Ponta Grossa tem uma beleza natural bem interessante, né, que é inclusive o principal atrativo turístico da cidade, ambas as coisas são consideradas por nós, que pensamos o patrimônio cultural, como patrimônio cultural da sociedade. Então, o pensamento do grupo de pesquisa do qual eu faço parte é justamente estudar esse patrimônio cultural, a relevância disso para a sociedade, né? E claro, nos preocupamos muito com a questão da preservação desse patrimônio, tombamento, uso e assim por diante. Uma das coisas muito importantes que existe para a preservação do patrimônio cultural é que ele ajuda a estabelecer, a entender e a reconhecer a história daquele lugar. Então, todos que moram aqui em Ponta Grossa, os pontagrossenses e mesmo as pessoas de fora, elas têm a oportunidade de saber sobre a história desse lugar. E uma das formas disso acontecer é através do conhecimento e do reconhecimento do patrimônio cultural que aqui existe, né? E nem sempre ele é visível, nem sempre ele é compreendido, né? Uma outra coisa importante também é que o patrimônio cultural ele tem que ser educacional, ele tem que ser uma prática no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Nós, por exemplo, lá na geografia, temos uma disciplina que é sobre geografia social e cultural. Eu já orientei mais de 50 trabalhos a respeito do patrimônio cultural da região e fora daqui. Temos uma disciplina também na pós-graduação, tem alunos da pós-graduação que produzem esse tema. Então, a questão educacional é muito importante para justamente fazer com que as pessoas entendam, né, a importância do patrimônio cultural. Uma outra coisa interessante também do patrimônio cultural é que nessa onda de globalização, né, como vocês sabem, existe uma pasteurização de tudo, né, tudo está ficando a mesma coisa. Então, nessa onda de que tudo está ficando igual na globalização, existe uma dialética com relação a isso muito interessante, né, que cada local que acaba entrando nessa onda, mas cada local cria uma estratégia de defesa, uma defesa do processo de globalização. E a melhor defesa que existe para que tudo não fique a mesma coisa é a preservação daquilo que só é singular naquele lugar, né? Então, Ponta Grossa, por exemplo, é uma cidade que só aqui tem operário ferroviário, né? Só aqui existe esse tipo de futebol. Então, essa tentativa, né, de preservar o patrimônio cultural também é uma forma de que o local se defende do processo de globalização, né? Então, isso é muito interessante, né, que isso aconteça sempre. Uma outra coisa interessante também é que o patrimônio cultural ele é muito importante para quem é idoso, né? As pessoas que são mais jovens pensam muito no futuro e muito menos no passado, claro, porque o futuro é muito maior e está todo ele para ser descoberto, para ser trabalhado, para ser vivido. No entanto, um indivíduo, né, e todos nós seremos um dia isso, né, o indivíduo, quando ele atinge uma idade maior, quando ele fica idoso, e que o futuro dele é mais curto que o passado, em que ele não faz mais tantas projeções para o futuro, esse indivíduo ele tende a voltar-se para o passado, né? Então, ele tende a dar muito mais importância para o passado do que para o futuro. E nesse momento que ele se volta para o passado, que ele revivencia o passado, que ele dá essa importância para o passado, os pontos de contato da sua memória é com o patrimônio cultural preservado, né? Então, um cidadão idoso que caminha pela cidade e passa na frente de um colégio em que ele estudou quando ele tinha 10 anos e está lá o mesmo colégio, para ele é uma emoção. É um sentimento muito interessante isso, né? O cara está andando pela rua, de repente vai lá numa casa de uma ex-namorada que ele teve com 20 anos, né? Está lá a casa ainda, né? Então ele olhar a casa, o mesmo portão, né? Ele vai olhar aquilo tudo e, poxa, aqui eu namorei, aqui eu vivi uma felicidade, aqui uma paixão, blá, blá. Então, a preservação do patrimônio cultural tem essa importância também, né? De fazer com que as pessoas idosas, que se não somos agora, seremos todos nós um dia, eu espero que todo mundo seja isso um dia, né? De que ele possa, então, associar a sua memória, né, que é importante para ele naquele momento, com aquele patrimônio que ali existe. Então, se os patrimônios forem destruídos, essa relação ela deixa de existir. E uma outra coisa bem interessante também é que o patrimônio acaba sendo uma alternativa turística, né? Como toda cidade tem cultura,
todo indivíduo que mora naquela cidade, ele é culto no sentido de que ele conhece a própria cultura, mas a gente se torna mais culto quando a gente conhece a cultura do outro, né? Então, quando a gente sai do nosso lugar e vai conhecer um outro lugar, ver como é que as pessoas vivem no outro lugar, a gente está conhecendo a cultura do outro, né? A gente pode também se tornar culto se alimentando de uma comida de um outro país, lendo um livro, assistindo um filme, né? Fazendo várias coisas, né? Mas uma das coisas que atrai os turistas para a nossa cidade é o fato deles virem para cá, para eles conhecerem a nossa cultura. E a nossa cultura está justamente no nosso patrimônio cultural. Então, se a gente mantém o patrimônio cultural, tanto o material quanto o intangível, né, o imaterial, há uma possibilidade de que essa atividade turística ela se estabeleça. Então, nesse sentido, é que é importante estudar, né, se debruçar sobre o tema, né, a preocupação sobre o patrimônio cultural, e é isso que nós fazemos lá no nosso grupo de pesquisa, e é isso que esse congresso, que vai acontecer daqui uns dias, né, o primeiro congresso do Patrimônio Cultural da região dos Campos Gerais e segundo simpósio ponta-grossense do Patrimônio Cultural, ele acontecerá no dia 17 até o dia 21 de agosto, né? Todos estão convidados a participar, né? Então, nesse congresso, nós faremos discussões, que nunca foi feito antes, né, a respeito disso tudo que eu falei, da importância do patrimônio, da tentativa de preservar o patrimônio, né? E esse congresso é interessante porque ele reúne, além dos pesquisadores, também o poder público, claro, aqueles que têm o poder, né, de decisão. Então, muita gente relacionada à prefeitura, aos vereadores, etc., serão convidados. E também nós faremos uma ligação, uma associação das atividades que, a princípio, são acadêmicas com a população em geral, né? Então, a gente convida as pessoas comuns, né, a participar do congresso, a reconhecer o patrimônio, a conhecer o patrimônio, discutir o patrimônio, ver a importância disso tudo, né? Então, é nesse sentido que a gente pensa o patrimônio cultural, a partir do grupo de pesquisa que eu faço parte, dos meus alunos, e também com relação à organização desse congresso, desse simpósio, que acontece daqui a alguns dias. Bom, agora nós abrimos para as perguntas da plateia. Contamos com a participação dos alunos do curso de jornalismo da UEPG. Lembrando que a coletiva desse evento conta também com a participação dos repórteres do jornal Foca Livre. Tudo bom, professor? Me chamo Vitor Ribas e gostaria de saber quais os desafios a serem superados na cidade de Ponta Grossa, assim, na questão do patrimônio cultural. Olha, o principal desafio, são vários, né? Mas eu acho que o principal desafio que nós vemos é o fato de que boa parte da população de Ponta Grossa não sabe o que é o patrimônio cultural, né? Não identifica o patrimônio cultural na sua cidade aqui, né? E quando identifica, não dá importância a isso. Então, eu acho que talvez o maior desafio seja fazer com que essa discussão sobre patrimônio cultural ela rompa os muros da universidade, né, da academia, e chegue à população de uma forma ampla, né? Então, acho que esse é o desafio, né? É fazer com que as pessoas entendam que o patrimônio cultural é importante, né? E não é só as pessoas, assim, eu acho que os empresários, as pessoas que têm capital, que são donos dos imóveis, sabe? Falta muito para essas pessoas entenderem isso. No momento que elas perceberem que isso é importante, que isso até gera até lucro, né? Já que algumas pessoas só pensam nisso, mas dessa importância toda que eu acabei de dizer, né? Eu acho que aí as coisas melhoram. Então, o desafio, eu acho que o principal é esse. Meu nome é Natasha, sou repórter do Foca Livre. Eu gostaria de saber, envolvido na organização do primeiro congresso e pesquisando há tanto tempo o patrimônio cultural na cidade, qual você acredita que seja o motivo de só agora estar acontecendo esse evento, de só agora essa discussão estar à tona na cidade? Olha, ótima pergunta, né? Nós fazemos atividades com relação ao patrimônio internas da universidade, como eu falei, você fica no intramuros da universidade, né? E nunca tivemos muitas condições de fazer isso fora, justamente pela falta de apoio que nós agora temos do governo municipal, né? Então, o governo municipal sempre foi muito ausente com relação a isso, sempre muito ausente. Quando eu fiz parte do COMPAC, né, no governo Vosgrau, eu muitas vezes falei nas reuniões que nós devíamos fazer eventos para promover o patrimônio cultural na cidade, especialmente para as crianças, né? Mas nunca houve eco, nunca. Então, eu acho que dessa vez houve lá um grupo de pessoas dentro do poder público municipal que adotou a ideia, que gostou da ideia, né? E aí, em parceria com a universidade e mais também o IPLAN, né, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Ponta Grossa, nós finalmente conseguimos fazer com que o evento acontecesse. Na verdade, o início se deu no ano passado, né, que a própria prefeitura organizou, até eu fiz parte disso, né, fui convidado para fazer uma fala lá.
Então, o crédito se dá mesmo ao poder público municipal dessa gestão, né? Não sei se exatamente prefeito, mas pelo menos das pessoas ligadas à cultura, ao turismo, né? É uma pena, né? Já é muito tarde, porque muita coisa já se perdeu. Boa tarde, professor. Eu sou a Marielle Zanin. Eu também sou repórter do Foca Livre. E eu gostaria de saber quais são os financiamentos para a preservação do patrimônio cultural. Olha, são poucos, né? As pessoas que têm imóveis tombados pelo patrimônio cultural, que o Compac que faz isso, né? O Conselho Municipal, né, de Patrimônio Artístico e Cultural de Ponta Grossa, ele dá ao proprietário dos imóveis a possibilidade de uma diminuição de imposto, né? De imposto de predial, né? E para aquele proprietário que tem uma atividade comercial dentro do prédio tombado, ele tem também um desconto de INSS. De INSS não, de imposto sobre serviço, né? ICMS, né? Então, esse é o incentivo que se dá, né? Tanto para o proprietário como para o proprietário empresário, né? E existe um fundo lá dentro do Compac, né, que é para ajudar as pessoas que não têm muito dinheiro para fazer o restauro, mas eu nunca vi esse fundo ser usado. Então, na verdade, não existe nenhum fundo, né, específico para isso, não existe nenhuma rubrica específica para isso. O que existe, na verdade, é esse desconto de imposto, né, ou do próprio proprietário fazer com que aquele imóvel renda algum lucro. Por exemplo, o Botequim, né, é um bar que faz sucesso em Ponta Grossa, e um dos ingredientes do sucesso do bar é o fato dele ser um prédio antigo, né? Ter lá toda aquela magia, todo aquele clima, né? de uma construção antiga, e o bar, por si só, ele gera lucro, né? Então esse é um dos incentivos, né? Mas incentivo mesmo não existe, né? O que pode acontecer em alguns casos, né, é cidades históricas que têm um patrocínio do governo, como por exemplo o PAC, né? PAC 1, PAC 2, que é para cidades históricas, né, em que aí sim vem uma verba federal, mas para preservar todo um conjunto de bens patrimoniais, né, como é o caso do Pelourinho, de Ouro Preto, Mariana, essas cidades históricas, né, Castro aqui no Paraná, Lapa, né, mas Ponta Grossa está fora disso, até porque já deixou muita parte do seu patrimônio desaparecer, né. Então é bem complicado porque não há, em grande medida não há. Olá, professor. Eu sou o André, também sou repórter do Foca Livre, estudante de jornalismo, e ainda seguindo essa discussão dos patrimônios, os imóveis, né, materiais no caso. Como a gente percebe, andando pela cidade, pelo menos aqui em Ponta Grossa, a maioria são utilizados, são preservados, assim, há movimentação nesse quesito, assim, para continuar relembrando esses imóveis, né. Mas no caso do patrimônio imaterial, né, que é algo pouco palpável, que gera mais observação para quem está buscando isso. Como no caso é preservado, é debatido, como que é feito assim para anotar essas coisas assim que acontecem entre esses imóveis, no caso, são coisas mais por fora e mais isoladas, mais abrangentes. Olha, uma das maiores dificuldades que eu vi no Compac, nos 6 anos que eu participei lá, é o entendimento do que é o patrimônio imaterial, né? Eu lembro de um aluno que eu orientei, em que ele trabalhou com o Bar do Tito, como patrimônio cultural de Ponta Grossa, né? Aquele bar choperia que fica ali perto da Arnel, né? Então o Bar do Tito, ele está num prédio que ele não é velho, ele não é patrimonial, né? O que é patrimonial é o bar, o interior do bar, né? Então a chopeira, o balcão, aquele baleiro antigo, as propagandas de crush, né? Aquelas coisas todas ali que são patrimoniais. E o clima que tem no bar, né? Se um dia vocês forem tomar um chopp no Bar do Tito, né, vocês vão perceber que lá tem uma aura, um clima diferenciado, né? Então, isso é patrimônio material, né? Então, como é que você vai tombar isso? Como é que você vai preservar isso, enaltecer isso, né? E explicar para as pessoas que já têm dificuldade de entender a necessidade de preservação do patrimônio material, de que o imaterial tem que ser preservado, né? Então, até voltando para a pergunta que foi feita ali, né, dos grandes desafios, né? Então, se há um desafio muito grande em fazer com que as pessoas entendam, especialmente as pessoas que têm o poder de decisão, né, tanto do Estado quanto do capital, né, de que elas entendam o que é o patrimônio cultural inatingível, né, o intangível ou aquele imaterial, ele é o mais complicado ainda, né, ele é o mais difícil. Então as lendas, as histórias, os símbolos da cidade, né, as festas, né, essas coisas todas são muito complicadas. E continuando nessa linha do patrimônio cultural imaterial,
Gostaria de saber quais são os critérios para ser definido se é patrimônio cultural da cidade, ou então se depende de sua popularidade ou a relevância para uma certa parcela da população. Olha, existe no Brasil uma discussão bem interessante para quem trabalha com patrimônio, de dizer o que é o patrimônio imaterial, né? Porque o Brasil, pelo IFAM, né, ele ainda segue aquela coisa de que tem que ter alguma coisa para ser tombada, mesmo que essa coisa seja imaterial. Por exemplo, né, foi tombado lá o acarajé como um alimento, né, um item da gastronomia como patrimônio cultural. E aquilo levou anos, muitos anos para ser tombado, né? Primeiro porque diziam que o acarajé verdadeiro era o acarajé da Bahia. Aí outros diziam que o acarajé era de Pernambuco. Aí foi definido que era na Bahia. Daí na Bahia de quem? Né? Das mulheres que fazem o acarajé na praça, ou das pessoas que fazem há muitos anos igual nas casas. Então, veja que foi muito complicado, né? Então, o que foi tombado afinal? A receita, né? Porque o acarajé mesmo não pode ser tombado, né? Então, é tombada a receita. Então, há uma receita, né, de ingredientes, modo de fazer, né, o saber fazer do acarajé, né? Então, é muito difícil para o Brasil, um país que está iniciando essa preocupação com o patrimônio cultural, dele entender o patrimônio imaterial, né, dele entender de que maneira que ele se estabelece, né? Então, o que a gente faz na nossa pesquisa, nós pesquisamos o patrimônio cultural, mas nós não pesquisamos o patrimônio cultural aquele que é oficialmente visto ou identificado por instituições, como o IFAM, o COMPAC, a Secretaria de Cultura do Paraná. Nós fazemos isso por aquilo que nós identificamos pela sociedade. Então, se nós vemos que a sociedade vê aquilo como patrimônio cultural, aquilo é patrimônio cultural, né? Então, mas aí, nós, do ponto de vista da academia, né? Então, nós podemos contribuir no sentido de dizer, de escrever artigos, né, mas a gente não legitima isso, né? Claro que tem algumas coisas que ficam historicamente ali, né, vão se solidificando historicamente, né? Eu falei para alguns colegas de vocês no começo lá, que eu orientei um trabalho sobre o Operário Ferroviário Esporte Clube, né, de que ele é um patrimônio cultural da cidade. Não é o estádio Germano Krieger, né, não é o campo de futebol, é o operário, mas o que é operário? Se cada ano muda o time, se por um tempo ele deixou de existir e assim por diante, né? Então, é essa áurea toda que está em torno do time, essa paixão que o pontagrossense tem com relação a isso, é a história do operário ao longo dos anos. Então, esse é um patrimônio imaterial de Ponta Grossa, né? Então, está aí, né? A gente diz, mas na verdade não existe ninguém que tombe isso, que diga que isso é de fato, né? Um dia eu estava discutindo com um aluno, eu acho que o sanduíche do Bibas é um patrimônio cultural, né? Ele está há anos aqui, né? Só eles fazem daquele jeito, né? Especialmente quando vem esses sanduíches externos de outros lugares, todos tão certinhos, né? Todos tão organizadinhos, né? Então eu vejo que ir ao Bibas e comer um sanduíche, aquele sanduíche é um patrimônio cultural da cidade, né? Mas eu vejo isso porque muitas pessoas veem isso, né? Mas não está escrito em lugar nenhum, né? Então fica uma coisa meio solta, né? Então, boa tarde, professor. Eu sou a Bruna Camargo, editora do Foca Livre. E eu gostaria de perguntar a respeito das ferrovias, que é algo bem marcante na memória aqui de Ponta Grossa, e eu sei que vai ser um tema do Congresso. Eu queria saber de que forma que as ferrovias vão ser levadas ao evento, ao Congresso, como que o tema vai ser debatido. Olha, a ferrovia, que é o pontapé inicial das minhas pesquisas, né? Eu comecei pesquisando patrimônio cultural através da ferrovia. Então a ferrovia é muito importante para Ponta Grossa no sentido que ela fez com que a cidade tivesse uma mudança radical assim, no seu modo de ser, tanto do ponto de vista cultural, econômico e social. Ponta Grossa entrou no mapa do Brasil, né, com a ferrovia, e entrando no mapa do Brasil, entrou no mapa do mundo, né, porque havia uma relação muito forte do Brasil naquele início do capitalismo brasileiro com o mundo, né? O mundo queria comprar coisas do Brasil para que as suas indústrias andassem, né? E o Brasil era fornecedor de matéria-prima e tudo aconteceu pela ferrovia. Então, como saía produtos daqui para a Europa, por exemplo, vinham notícias e modas e hábitos da Europa para cá, né? O caminho inverso também acontecia. Então, a cidade viveu uma efervescência cultural no início do século XX que nunca existiu antes, né? Hoje, Ponta Grossa é pouco perto do que foi no início do século XX, né? Então, esse impacto todo faz com que a ferrovia tenha uma importância muito grande, né? Tanto que o Operário foi fundado no início do século, né? Em 1912. Então, a importância da ferrovia é muito grande, né? Então, isso é um dos patrimônios mais importantes que nós temos aqui. Não só isso, né? Claro, mas ele é um dos mais importantes, né? As estações, os ferroviários, o material ferroviário, o operário, as pontes, os viadutos, enfim, né? A história dos ferroviários, aquela coisa toda.
É claro que esse tema aparecerá, né, de uma forma até natural dentro do Congresso. Não existe uma preocupação, um fórum de debate específico para o patrimônio ferroviário, mas eu entendo que por ele ser tão importante para a cidade, né, assim como é o patrimônio também natural, né, Furnas, Vila Velha, essa coisa toda, que muita gente pensa que isso é só um patrimônio natural, e não é, ele também é um patrimônio cultural. Né? Há relações sociais das pessoas com aquilo ali, então isso gera também um patrimônio cultural. Então esses patrimônios eles aparecerão naturalmente, mas não existe nada específico para a ferrovia. Assim como você comentou o Bar do Tito, você poderia nos dar outros exemplos desse patrimônio material e como ele repercute no cotidiano dos pontagrossenses? Olha, existem vários, né? Se você pegar, por exemplo, o jeito de falar do pontagrossense, que aparece no livro até famoso aí, né, do professor Bowles, né? Isso é um patrimônio cultural também. O jeito de falar, o ritmo que se fala, né? A língua é um patrimônio cultural. E se existe uma coisa muito específica, né, isso é. Os hábitos alimentares, né, a gastronomia do lugar são patrimônios culturais, né? Algumas festas específicas, né, festas relacionadas aos santos, né, lendas, histórias, né? Toda cidade tem seus malucos, né? Acho que o maluco é um patrimônio cultural da cidade, né? Os maluquinhos que andam pela rua. Então, veja você que tem muita coisa, né, que, claro, a gente pode dar maior ou menor sentido, maior ou menor juízo de valor para relação a isso, né? Mas existem muitas coisas, né? Uma orientanda minha, por exemplo, trabalha com a Casa do Divino, né, que é uma casa religiosa, que é uma casa tombada, né, no 7 de setembro, e ali acontecem atividades ligadas à religião muito específicas, que só acontecem aqui, né? Então, isso é um patrimônio imaterial, né? A história, a festa, como é que ela se organiza e tudo mais. O parque, enfim, eu lembro quando tiraram o Cocôzão, né, um monumento que foi feito há anos atrás, se vocês não conhecem, busquem isso na net, né, na rede, é muito legal, né. Então aquilo lá foi muito engraçado, porque tentou-se fazer um monumento que parecesse um pinheiro, né, uma araucária, né, e você se aproximando do campus, lá do campus de Varanas, você via de longe aquele desenho, né, que dá a impressão que é um quibe, né, num palito, né? Mas visto de longe, né, o artista que bolou aquilo, né, ele achava que visto de longe parecia um pinheiro. Pô, bacana, né? Uma araucária, né? Só que aquilo ficou mal feito, né? Então o que acontecia? Parecia um quibe, né? E claro que esse quibe, para muita gente, era um cocôzão, né? Um cocôzão. E aquilo ficou, e o negócio foi ridicularizado por isso por muitos anos, né? Foto, tudo que lugar tinha foto daquilo. No Google Earth, você abria, estava lá a foto do cocôzão e tal. E muito tempo havia gozação, meus primos tiravam sarro e tal. E anos isso ficou. Quando eles foram tirar o cocôzão de lá, eu defendia que não devia, que aquilo era patrimônio cultural da cidade, entendeu? Por mais que possa parecer ruim, né? Uma coisa... Eu acho que é um patrimônio cultural, né? Por quê? Porque ele criou uma simbologia. Vocês que trabalham bem com a questão simbólica, né? Aquilo é um símbolo, né? É um símbolo, né? de brincadeira, de gozação, etc. Tem que ser preservado. Acho que o cocôzão tinha que ser tombado pelo patrimônio cultural da cidade como uma coisa só nossa, né? Como eu disse a vocês, nessa onda da globalização, não é uma bela defesa do que é nosso, está aqui, né? Eu lembrei de outro exemplo, né? A história da vereadora que inventou seu próprio sequestro. É uma história fantástica, né? É patrimônio, isso é patrimônio, entende? Claro, não é tão importante, não precisa ser tão relevante, né, como outros, né? Mas é uma história que eu acho que só aqui que aconteceu isso, né? O banheiro transparente do Conservatório de Música. Então tem umas histórias assim, que são muito interessantes, que eu acho que elas compõem a nossa cultura, né? E, portanto, se pertence a todos nós, é patrimônio, né? Patrimônio no sentido de que é de todos nós, né? Nesse sentido que a palavra patrimônio ela se estabelece. Boa tarde, professor. Eu sou o Lucas, repórter do jornal Foca Livre, e eu gostaria de perguntar como conciliar a modernização das cidades com a preservação dos patrimônios culturais. Que bela pergunta, né? Primeiro, acho que tem que tirar das pessoas, especialmente dos agentes do capital, né, de que não é pela substituição, né? Você não precisa demolir um prédio antigo para no lugar colocar um prédio novo e achar que isso é um símbolo de progresso, né? Não, na minha opinião, não é, né? Aí depende do que é progresso também, né? Se é um progresso de qualidade de vida das pessoas, eu imagino que preservar o patrimônio cultural é muito melhor, né?
Então eu acho que é possível você colocar um prédio, manter o prédio velho, né, um prédio que tem simbologia, que tem memória, né, que tem esse significado importante para a sociedade, e fazer os prédios novos em outros lugares. Né? Então você preserva, por exemplo, uma paisagem histórica do centro, né, e coloca em outros lugares, em outros centros urbanos, que a cidade ela vai crescendo, ela vai criando outros centros. Ela tem um centro principal, mas ela vai ter outros centros. Como Ponta Grossa tem, né? Nova Rússia é um segundo centro da cidade. Então, por exemplo, lá, que é uma coisa nova, um lugar novo, lá as edificações novas podem surgir. Né? E no centro velho, as velhas podem ficar. Né? Então, é possível você fazer essas duas coisas. Paris é isso. Né? Paris, toda a parte interna da chamada Paris intramuros, né, que é a Paris medieval, não existe nada de novo lá. Acho que a única coisa nova que eles colocaram lá nesse Paris intramuros é a Torre Eiffel, que já não é mais nova, né? A pirâmide do museu, e acho que o Centro Pompidou, né, de cultura lá, me parece que é uma obra nova. O resto tudo é do jeito que era. Então, onde que estão os prédios novos de Paris? Estão fora do muro. Então, existem bairros muito modernos em Paris, muito modernos, muito funcionais, né? E as pessoas moram lá e gostam de morar lá. Edifícios altos e tal, de vidro, aço e vidro, que são fora desse muro medieval de Paris. Então, assim, a cidade consegue preservar o seu patrimônio histórico e, ao mesmo tempo, ser moderna. Então, é possível, sim, a convivência. E, às vezes, até lado a lado. Eu dar um exemplo que eu dar para vocês. Ali na frente do terminal de ônibus, na contra-esquina do terminal de ônibus, tem uma casinha muito antiga, que é a casa de 2 andares mais antiga de Ponta Grossa. Onde funciona antes era uma clínica de dentes, né? Agora é uma outra coisa ali. Então, vocês viram que ali existe um prédio antigo e no lado tem um prédio novo, todo fumê. Né? Quando isso passou pelo Compaq, as pessoas que queriam construir o prédio novo, eles queriam fazer um prédio igual ao prédio velho. E nós fomos contra. Porque você não podia fazer um prédio velho de mais de 100 anos e no lado de um prédio novo com as mesmas características, porque você não sabia o que é novo e o que é velho. Então você não pode enganar as pessoas. Né? Você não pode fazer um prédio do jeitinho que é o outro para dar a impressão que ele é maior, daí ele é todo velho. Então o que nós sugerimos? Que fosse feito um prédio completamente novo no lado. Então quando você passa pela rua, façam essa experiência vocês agora, né? Na Benjamin Constant, né? Na frente da Estação Arte, né? Onde foi lançado o livro, né? De 29 de abril, belíssimo livro, 29 de abril. Então, vocês passando ali pela rua Benjamin Constant, vocês vão olhar para aquele conjunto de um prédio velho e um prédio novo, e vocês vão ver que o prédio novo, ele enaltece o velho. Ele joga luz no velho. O velho se destaca. Então, para quem tem a sensibilidade de apreciar um prédio antigo, né, vai poder vê-lo com muita clareza, porque o novo não atrapalha. Né? E ao contrário acontece também, né? Para aquelas pessoas que dão mais importância para o novo, né, vão olhar ali e vão ver aquele prédio todo preto, tal, todo de vidro preto, e vão achar aquilo bacana, porque o velho vai dar luz ao novo. Então veja que é possível que as duas coisas elas coexistam. Né? O errado, na minha opinião, e claro que não é só minha, de todo mundo, é de que haja a demolição de um em detrimento do outro. Licença, professor, meu nome é Gustavo, sou estudante de jornalismo. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação aos patrimônios naturais. O Buraco do Padre está melhor sinalizado. Isso faz parte das iniciativas sendo discutidas? Olha, todos esses patrimônios naturais, eles há pouco tempo é que eles são tratados por nós, né, pela sociedade de Ponta Grossa, e mesmo por nós, pela academia, como patrimônio cultural. Né? Então, se lá existe uma relação social, se as pessoas vão lá e se sentem bem, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive há muitos anos no Buraco do Padre, que um dia a gente calculou em que horário que a lua cheia entraria no buraco, né? E nós fomos todos lá, um grupo de amigos, de madrugada lá no buraco para ver a lua cheia entrar lá dentro, né? Então eu digo para você assim, a sensação que eu tive, né? A gente tinha tomado uns vinhos e tal, né? Mas a sensação que eu tive ao ver, né, o buraco ser iluminado pela lua às 2 horas da madrugada, né? Aquela água correndo, o rio, a cachoeira, etc. É uma coisa muito interessante. Né? Então isso é muito mais do que só uma beleza física. Né? Então, quando a gente vai nesses lugares, a gente se sente bem, a gente curte, a gente se sente vivo, a gente se sente feliz, né? A gente aprende sobre aquilo, né? A gente aprende como é que é formado, enfim. Existem guias, existem placas. De qualquer maneira, você se relaciona com a natureza de uma maneira muito legal. Né?
Então, por isso, por essas emoções todas, né, que esse patrimônio natural ele nos passa, para nós pessoas, né, claro, nesse sentido ele passa a ser um patrimônio cultural. Entendeu? Então ele tem que ser tratado também como patrimônio cultural. Claro que tem regras específicas para a preservação do natural, né, de não haver lá erosão, de haver desmoronamento, desgaste, blá, blá, né? Mas eu acho que deve ter uma preocupação também em fazer com que aquilo seja preparado para as pessoas que vão lá se emocionar com aquilo, sabe? Que vão lá para curtir aquilo, que vão lá para aprender sobre aquilo, né? Então acho que essa é a relação que eu faço das duas coisas. Eu gostaria de saber sobre o Museu Época, que é um imóvel que tem um acervo riquíssimo aqui em Ponta Grossa, principalmente sobre coisas da Segunda Guerra Mundial. Como esse lugar tem sido preservado, como esse lugar tem sido atendido pelas políticas de proteção e preservação do patrimônio cultural? Olha, o Museu Época, ele é uma iniciativa privada, né, do dono do museu, que tem um acervo fantástico. Claro que ele aumentou esse acervo porque pessoas também vão lá e doam coisas para ele, né? Ele é muito legal, vale a pena visitar. Acho que todo mundo tem que um dia visitar o Museu Época, né? Mas o museu ele tem dois problemas, né? A organização dele é feita de uma maneira muito improvisada, né? Muito amadora, né? E não dá para exigir outra coisa, claro, né? Mas isso faz com que o museu ele perde a oportunidade de ser melhor, né? No sentido de uma melhor organização do acervo, das visitas, uma coisa mais interativa, uma coisa especial para as crianças, uma coisa mais especial para os leigos, uma coisa mais específica para quem conhece já alguma coisa. Então, acho que o museu tem que ter essa preocupação, né? Então, esse é um problema, né, que eu acho que eu vejo lá. Na verdade, o Época é quase que um depósito de coisas antigas, em que as pessoas vão lá e vão identificando o patrimônio, e mesmo assim é bacana, né? E a outra coisa é que o museu ele não tem ajuda, né? Não tem ajuda. Não tem uma rubrica especial que ajuda ele, né? Talvez de vez em quando alguma coisa acontece, algum prefeito, algum vereador consegue uma coisinha ou outra, mas não é uma coisa específica, direta, né? Então acho que esse é um outro problema do museu. Acho que no dia que aquele senhor morrer, e não estou entendendo que as pessoas que são herdeiras dele vão ter a mesma paixão de fazer aquilo funcionar e receber as visitas, que não é fácil, né? Você ter um acervo particular, né? E sempre ter alguém lá e tal, né? Não gera lucro, então é complicado, né? Então acho que esse é uma tentativa individual, que eu acho que está com o tempo assim, já determinado para acabar, né? Eu espero que o acervo vá para um outro museu, né? Museu dos Campos Gerais. Eu gostaria de saber qual a importância da realização dos concursos de fotografias, vídeos e práticas pedagógicas no Congresso. Olha, muito legal isso. Essa é uma forma de você, primeiro, de você provocar, né, as pessoas que são ligadas a essas atividades, né, que eu acho que é artístico, né, fotografia e vídeo, né, mas também é técnico, né, e muito técnico, né. Então é uma forma de você fazer com que as pessoas que gostem disso, que elas busquem, né, participar de um concurso, né, onde eles vão colocar a sua técnica em atividade, onde o tema é o patrimônio cultural, né, e dessa forma haja uma disseminação desse patrimônio através desses vídeos, através dessas fotos e tudo mais. E por outro lado também para as pessoas que gostam do patrimônio, né, e que querem preservar o patrimônio e que tenham de alguma maneira alguém ou eles mesmos alguma técnica de fotografia ou de fazer vídeo, né, ou contrate alguém, né, que saiba fazer isso, como por exemplo o pessoal da comunicação social, né, e que aí sim também participe do concurso. Então o concurso na verdade ele atende a esses dois nichos, né? As pessoas que são ligadas às técnicas e têm o patrimônio como tema, e as pessoas que gostam do tema e que podem buscar a técnica como uma forma alternativa de fazer. Então é uma maneira de você provocar as pessoas a isso enaltece o patrimônio cultural da cidade, né? Divulga, né? E faz mexer também o Congresso, né? É uma atividade lúdica, é uma atividade bacana, né? Que as fotos serão expostas, né? Os vídeos serão mostrados, né? As práticas pedagógicas, que também faz parte dos concursos, né? Serão apresentados e tal. Então isso faz também com que o Congresso deixe de ser tão acadêmico, para ele ser também isso, artístico e tudo mais, né? Quem não gosta de uma bela foto, mas... Então, professor, meu nome é Lauro, também sou repórter do jornal Foca Livre. Ainda nessa perspectiva da fotografia, você comentou também que orientou um trabalho que defendia a fotografia como patrimônio cultural.
Eu queria saber a partir de qual perspectiva isso se deu, a partir de qual perspectiva a fotografia começou a ser vista como patrimônio cultural da cidade. Olha, então, na verdade eu oriento ainda, né? É um trabalho, uma dissertação de mestrado que está começando a se desenvolver, em que a aluna, né, a Marta, né, ela desenvolve a fotografia de dois aspectos, né? Primeiro, a fotografia como um veículo, né, que mostra o patrimônio cultural. Então, alguém tira uma foto da estação, da igreja, né, dos patrimônios culturais que existem por aí. Então é uma forma de você disseminar, de você mostrar o patrimônio cultural através da fotografia, né, como é o concurso de fotografia, né? E a outra coisa é a foto por ela mesma, como patrimônio cultural, né? Existe uma foto muito marcante aqui em Ponta Grossa, que um cidadão estava com uma máquina fotográfica no aeroporto, isso há muito tempo atrás, e ele tirou uma foto no início do século, né, na primeira metade do século. É uma foto em que tem uma carroça andando, né? Isso vocês também podem buscar isso, acho que vale a pena vocês, alunos de jornalismo, ver essa fotografia, né? É uma carroça andando e ao mesmo tempo tem um avião passando. E o fotógrafo conseguiu colocar os dois meios de transporte ali na mesma fotografia. Mas é um avião muito antigo, né? A foto é muito antiga. Então, naquela época, aquela foto teve um impacto fantástico, fantástico. Então, essa foto é um patrimônio cultural da cidade, né? Por ela mesma, né? Claro que existem também os acervos individuais, né? Todos nós temos em casa fotos, né? Fotos de quando éramos crianças, fotos dos avós, né? Fotos dos bisavós, né? Aquelas fotos de parede, né? Redondas, né? O casal ali na foto e tal. Isso é um patrimônio cultural, né? Então a gente guarda isso. A gente tem a caixinha na nossa casa em que a gente coloca. Eu lembro que eu aprendi com a minha orientadora, ela fez uma coisa muito legal na casa dela, que depois eu copiei e também fiz na minha, né? Ela fez, numa parte da casa dela, lá que é um corredor, ela fez uma espécie de um museu, onde ela coloca todas as fotos antigas da família dela lá. Então ela fez lá um lugarzinho, assim, em que uma parede, até que ela tirou o reboco, ficou aquela parede lisa, né? E ela colocou ali várias fotos da família, dela mesmo, jovem, dos filhos jovens, tal. Então, quando você anda pela casa dela, tem um momento que você anda pelo corredor e você vê aquelas fotos antigas, né? Como se fosse um museu dentro da casa. Então, que fotos são aquelas, né? São fotos dela, fotos do acervo individual dela. O que é isso? É o patrimônio cultural dela, né? É um patrimônio cultural, né? Tem representatividade, tem simbologia, tem história para contar aquelas fotos. Aquelas fotos dizem por si mesmas, né? Elas falam por si mesmas, né? Então é nesse sentido que o trabalho está sendo feito, né? Ainda é o começo, né? Então são duas formas, uma de apresentar o patrimônio pela fotografia e a outra a fotografia sendo patrimônio cultural. Olá, professor, eu sou o Daniel, também repórter do Foca Livre. E ultimamente a gente tem visto algumas iniciativas que estão ocupando espaços da cidade que são considerados patrimônios culturais, como a feirinha na estação e até o samba no trilho. Eu queria saber se você acha que essas iniciativas incentivam a população a reconhecer e até preservar mais esses patrimônios. Muito bem. Olha, dentro de uma sequência que a gente determina, né, para valorização do patrimônio cultural, tem 4 etapas, né? A primeira é a escolha. O que é patrimônio? Nem tudo é tão patrimonial assim, né? Então, é claro que as coisas mais importantes, aquelas que envolvem mais a sociedade, é patrimônio. A segunda coisa é a preservação, né? Então, o patrimônio tem que ser tombado, tem que ser cuidado, né? A terceira, a manutenção. Então, se o patrimônio está velho, tem que arrumar. Arrumar como? Pelo restauro. Alguém tem que ter a capacidade técnica de restaurar um patrimônio ou de buscar a história verdadeira dele e tal. E o quarto é o uso, né? Então, de que maneira que o patrimônio é usado. Então, às vezes, o uso ele é incompatível ao patrimônio. Eu lembro da Estação Arte, por exemplo, que era a Estação Arte, né? Eu lembro que uma das sensações mais gostosas que eu já tive na minha vida, do ponto de vista cultural, foi ver uma exposição do Sebastião Salgado na Estação Arte, antes dela virar Mercado da Família, né? Eu lembro que eu entrei, era mais 7 horas da noite, o sol estava se pondo, uma música muito legal lá dentro, aquele lugar muito legal. Eu entrei, não tinha muita gente ali, eu entrei com aquela música
e aquelas fotos do Sebastião Salgado, umas gigantes assim, que ficavam penduradas no meio da área ali, né, daquele espaço. E eu lembro que eu me senti muito, muito bem. Né? Acho que foi uma das melhores sensações que eu tive dentro de um lugar, né, foi essa experiência de ver as fotos do Sebastião Salgado na Estação Arte. Então, o uso de você fazer uma exposição como essa naquele lugar que é tombado é ótimo. É ótimo. Né? Aí você tira aquilo tudo, né, e coloca ali o mercado da família, onde as pessoas vão comprar tomates mais baratos, cebolas mais baratas. Quer dizer, nada contra as pessoas. Né? Volta àquela pergunta anterior, o novo e o velho. Faz o mercado em outro lugar. Né? Porque as pessoas que vão comprar as verduras, elas não entendem que aquele lugar é um lugar patrimonial. Né? Então não há o mesmo reconhecimento. De repente, põe o pé na parede, sabe? De repente, põe um prego, raspa, estraga, quebra, e não está dando muita bola para aquilo. Né? Então, eu acho isso ruim. Né? Então, ao passo que quem vai ver uma exposição de arte, né, além de tudo, vê o prédio como fazendo parte daquele processo todo. Né? É que nem quando você entra numa igreja. Né? Você pode até não ser nem católico, nem nada disso. Você entra numa igreja, teu comportamento muda. Você fica em silêncio, você fica recolhido. Né? Você pode ser um ateu na igreja, que você fica diferente. Né? Então, é dessa forma que eu vejo que o patrimônio ele deva ser usado. No entanto, né, essa é ótimo, né? Mas o ótimo nunca se dá. Né? Aí você vai ter que aceitar que ele seja usado de qualquer maneira. Porque aí é melhor que use e seja preservado do que não use e seja demolido. Então, se me perguntarem, mas vamos fazer o armazém da família ou vamos demolir? Poxa, então coloca o armazém da família e pelo menos ele fica existindo. Né? Então, o debate é esse. Né? Primeiro é preservar, né? De qualquer jeito. E o segundo, se der para usar de um jeito mais bem feito, sabe, mais sensível, assim, mais associado ao que é o patrimônio cultural, claro que é melhor. É muito melhor você fazer um museu ferroviário na estação Ponta Grossa do que você fazer uma biblioteca. Lógico. Né? É muito melhor você fazer um café bem charmoso, bem gostoso, né? Para as pessoas irem tomar um cafezinho e quando tomam um café ficam apreciando, do que você fazer um armazém. Entendeu? Então, tem formas de você deixar a coisa melhor. Então, professor, andando pelo centro da cidade, até em alguns bairros, a gente pode observar que existem algumas construções onde só a fachada foi preservada. Eu gostaria de saber qual é o critério para tombar só a fachada ou toda a edificação, se é pelas alterações feitas pelo proprietário, como funciona? Muito bem. No Compac, né, existem os chamados níveis, não gosto muito dessa palavra, né, mas está lá, né, são os níveis de tombamento. Então, o tombamento 1, que é o mais importante de todos, é tombar tudo. Né? Então, você tomba a casa toda, né, a parede e a parte interna, inclusive imóveis, assoalho, teto, volumetria, que a gente chama, é o telhado, né, a armação e as telhas. Né? Então, tudo tem que ser preservado. Às vezes, não é possível. Às vezes, as pessoas já fizeram tantas mudanças internas, está tão descaracterizado, ou ele está muito perigoso para desabar, muito cupim, etc. Não tem jeito. Né? Então, é melhor você preservar só a fachada, né, e a volumetria, né, e deixar que a parte interna seja mexida. Então, esse é o nível 2. Né, e assim por diante. Então, você tem esses vários níveis. Então, claro que se espera, né, e eu defendo essa ideia, de que tudo seja preservado. Mas, às vezes, não é possível. Né. Por exemplo, o Tiburcio Cavalcante, né, que é uma antiga escola ferroviária, ela foi tombada só a fachada. Então, está sendo construída ali uma edificação, bastante alta, por sinal, e a frente, toda a fachada dele está sendo preservada. Dos males, o menor. Né? Então, pelo menos alguém que viveu o tempo da ferrovia, ou que lembra daquilo quando era criança, jovem, adulto, etc., ao passar por ali, ainda pode olhar para aquela fachada e ter lá um momento de felicidade memorial, né, que a gente chama, né, uma alegria, né, de, puxa, eu lembro desse lugar e tal, lembro de passar por aqui, que bacana, está do mesmo jeito e tal. Isso é bom. Né? Por mais que seja fugaz, né, por mais que seja um momento tão rápido, né, você está caminhando pela rua, né, é o frener, né, você está caminhando pela rua, de repente você olha uma coisa que lembra o teu passado e tal, você, que bacana e tal, e você continua andando, já esquece, não tem problema. Né? Então, pelo menos a fachada, né, faz isso. Né? Eu defendia, por exemplo, a fachada do Cine Império. Né? Podia fazer qualquer coisa lá dentro, já que diziam que ia cair. Tal.
Na verdade, eu queria que preservasse todo o cemitério. Mas pelo menos a fachada faria com que quem passasse ali pela frente olhasse na fachada e lembrasse dos bons tempos do Império. Então existem, esses níveis eles existem, né? Conforme a questão técnica, né? Aí vai a opinião do engenheiro civil, do arquiteto, às vezes até da defesa civil, do bombeiro, né? Para dizer se aquilo deve ser ou não preservado. Estivemos hoje com o professor Leonel Brizola. Se você se interessou pelo tema do nosso programa, o primeiro Congresso de Patrimônio Cultural acontece dos dias 17 a 21 desse mês. As atividades serão realizadas em Ponta Grossa e região. Para mais informações, confira a programação no site do evento, que é uma organização da Fundação Municipal de Cultura, do IPLAN, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e da UEPG. Agradecemos a presença do professor Leonel Brizola no Crítica de Ponta de hoje.